Esse é o dashboard que eu vou construir contigo nesse vídeo. A gente consegue explorar os dados de locação do Airbnb na cidade do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade em uma interface completamente interativa. A gente consegue explorar os dados e analisar eles de diferentes formas. Aqui, por exemplo, cada um dos pontinhos está pintado pelo preço diário, que seria do Airbnb em cada um dos lugares, mas eu poderia também avaliar aqui o número de quartos ou a avaliação média de cada um dos anúncios. Nessa mesma interface eu também consigo plotar gráficos de diferentes variáveis. Aqui, por exemplo, no eixo Y tem o preço e no eixo X o número de reviews de cada uma das locações do Airbnb. Mas o mais bizarro é que eu construí esse dashboard inteiro usando 5 linhas de Python ou nem isso. Nesse vídeo, tu vai conhecer o Pigwalker, uma biblioteca de Python que transforma qualquer tabela do Pandas em uma interface interativa, onde tu consegue explorar os dados, criar gráficos e agrupar e comparar valores. E galera, isso aqui poupa muito tempo de qualquer um que trabalha com análise de dados em Python. Eu mesmo já trabalho há mais de 10 anos com isso, mas essa biblioteca me surpreendeu muito em facilidade e simplicidade na hora de usar. Depois de assistir a esse vídeo, tu vai conseguir explorar os teus dados visualmente sem sair do Jupyter Notebook, entender como usar toda essa interface interativa que o Pigwalker te dá praticamente de graça e incorporar essa mesma interface em praticamente qualquer web app que tu criar utilizando Python. Eu sou o Juliano, da Zimov Academy, e vamos lá para o conteúdo. Bom, galera, aqui mesmo na documentação do Pigwalker, eles já estão falando que a biblioteca transforma um data frame do Pandas em uma interface interativa para exploração visual. Então, basicamente é isso que o pacote faz. Inclusive, se a gente for olhar aqui para baixo em como é estruturada essa interface, vocês vão ver que é muito parecido com a interface do Tableau, que tem as variáveis no canto esquerdo e todos os gráficos são plotados à direita e a gente vai arrastando cada um dos componentes ali para ir criando os gráficos. E aqui no meio da documentação tem também o comando para instalar, não é segredo nenhum para quem está acostumado a trabalhar com pacotes em Python, né? É pip install pigwalker. E se a gente descer um pouquinho mais aqui embaixo, eles já estão dando um exemplo prático de como é que a gente trabalha com a interface do Pigwalker dentro de um notebook do Jupyter. Só que ao invés de passar aqui pela documentação, eu quero já abrir no notebook junto de vocês. Então beleza, galera. Agora eu estou dentro do meu notebook do Jupyter aqui, já no ambiente com o Pigwalker instalado. Então eu já posso importar as bibliotecas. Em primeiro lugar eu vou importar Pandas e também import Pigwalker as PYG. Essa é a importação que eles recomendam. Vou rodar aqui. Não deu nenhum erro, né? Como eu falei, já está instalado. Mas se vocês não tiverem instalado no ambiente de vocês, lembrem de dar o comando pip install pigwalker e pandas dessa forma aqui. Só que esse comando aqui é para rodar no terminal, não aqui dentro do Jupyter. Então os dados que a gente vai trabalhar aqui no primeiro momento é esse arquivo vendas.csv. Aqui dentro, cada uma dessas linhas aqui representa uma venda. Então tem informação de data e hora da venda, tem aqui o canal da venda para saber se foi loja física, marketplace ou e-commerce. Tem aqui mais para a direita também o nome do vendedor, o produto, a categoria, a quantidade. E um pouco mais para a direita, né, tem diversos campos aqui de preço, desconto, enfim. E no final gera, né, o valor total, somando aqui preço, descontos, outras coisas. E por fim, o método de pagamento. Se quiser baixar essa tabela aqui para acompanhar junto com o vídeo, é só usar o link da descrição. Então vamos pegar essa tabela aqui e passar para dentro do Pandas. Para isso eu vou criar uma variável df vendas igual a pd.readCSV vendas.csv, dessa forma aqui. Lembrando que para isso, esse arquivo vendas.csv tem que estar na mesma pasta desse notebook que eu estou trabalhando aqui. Vou rodar isso. Deu certo, né? Não deu nenhum erro. Se eu acessar agora a variável df vendas, vocês vão ver que está aqui o data frame já dentro do Jupyter. Então, os dados foram carregados para dentro do Python. E agora, vocês vão ver como a coisa é simples, não tem segredo nenhum, mas para passar para dentro do Pigwalker, é só usar a função pig.walk e passar aqui dentro df vendas. É só isso. E agora já vai abrir aqui a interface para vocês do Pigwalker. Vou só reduzir aqui um pouquinho o zoom para caber a interface inteira em tela, mas é isso aí. A gente já está com ela aberta aqui, ó, dentro de um notebook normal. A partir dessa linha que assim gerou a interface, agora eu consigo explorar usando o Pigwalker. Então vamos entender um pouquinho essa interface. Em primeiro lugar, aqui em cima a gente tem algumas abas. Tem a aba de Data, que basicamente exibe para a gente também os próprios dados que estão carregados. Então até se a gente quiser visualizar de novo,
tem essa aba Data aqui em cima. Do lado tem essa Visualization, e aqui a gente consegue criar esses gráficos e as análises que a gente quer fazer. Vejam aqui que a gente está nesse Chart 1, mas eu consigo clicar nesse botão New para ir criando novos gráficos, caso eu queira ter vários gráficos salvos assim lado a lado. E aqui assim tem vários botões também de controle, eu não vou passar por cada um deles, porque tem bastante funcionalidade, mas vocês podem imaginar que tem botões ali para ordenar os dados, para mudar o layout, até para configurar alguns detalhes mais de cores dos gráficos e coisas assim. Tudo a gente consegue configurando aqui por cima, tem botões também para exportar, logo mais a gente vai explorar alguns desses. E aqui na esquerda, como eu comentei, aparece cada uma das variáveis, então cada um dos nomes das colunas, né, que eu tenho vão aparecer aqui. Ele já faz uma categorização do que ele imagina ser campos de texto ou campos categóricos, que ficam nessa parte aqui de cima, e o que seriam campos de valores ou campos numéricos ficam na parte aqui embaixo, nessa cor mais roxinha. Então ele já tenta fazer essa separação antes, porque se eu estiver plotando dados categóricos ou dados numéricos, vai ter formas diferentes de exibir essas coisas. Por isso que ele já faz essa distinção também. Mas beleza, vamos começar a explorar, brincar um pouquinho aqui nessa interface. Então, para a primeira análise aqui, eu vou pegar essa coluna de valor total, quero plotar isso no eixo Y, veja que já aparece um gráfico aqui, ele está pequenininho, a gente consegue ajustar indo nesse Layout Mode, nesse botão aqui, e mudando para Container, que dele usa o espaço todo dessa área. Então eu já botei aqui sim o valor no eixo Y, só que não tem nada no eixo X, por isso que não está exibindo nada. Vou pegar aqui o vendedor e botar no eixo X. Então vejam que agora ele já gerou um gráfico de barras, onde tem cada um dos vendedores aqui embaixo, e o quanto cada um faturou de vendas, né? Porque eu estou vendo o valor total. E além disso, vejam aqui assim que ele já está fazendo uma agregação. Tem sum, aqui assim, sum é a soma. Ou seja, eu estou pegando a soma de todos os valores totais, né, de cada uma das vendas por vendedor. Eu poderia pegar o valor médio de cada uma das vendas de cada vendedor. Poderia pegar aqui mediana, tem count, que é o número de vendas, né, que cada um dos vendedores fez, por exemplo. Então ele já tem uma agregação automática aqui assim nessa... É só clicando aqui do lado da variável, né? Para desativar essa agregação, tem esse botão aqui em cima, então se eu clicar ali assim, ele separa agora. No caso, como eu estou plotando esses valores aqui num gráfico XY e uma das variáveis é categóricas, ele acabou só empilhando, então visualmente não muda, mas sempre que vocês quiserem desativar essa agregação, é nesse botãozinho aqui em cima. E vocês estão vendo aqui que tem uma barra bem grande, né? Essa daqui assim é o vendedor nulo, null, ou seja, um vendedor que não existe. Por quê? Porque se a gente lembrar ali antes, onde eu comentei, a gente tinha vendas aqui de lojas físicas, mas também de e-commerce e de marketplace. E nesses dois últimos casos não existe vendedor, então eu entraria aqui nesses dados como esse valor nulo. Eu consigo até deixar isso mais claro se eu puxar o valor aqui de canal e adicionar aqui no eixo X. Então agora vocês vejam que além de distribuir por vendedor, ele também distribuiu por canal, subdividindo em vários gráficos. Aqui no primeiro é do vendedor nulo, né, que são as vendas feitas então em e-commerce e marketplace, vejam que são as duas únicas barras, não tem nenhuma venda na loja física, e todos os outros vendedores aqui têm uma barra só no caso da loja física. Se eu não quiser pegar esses valores nulos aqui, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um filtro. Então, eu vou pegar de novo aqui a variável dos vendedores, botar nessa caixinha aqui de filtros, e vejam que ele já me dá a escolha aqui assim para escolher quais eu quero ou não quero que apareçam nos meus dados. Então, o que eu vou fazer aqui é só desmarcar essa caixinha de nulo, confirmar esse filtro, e agora vejam que os dados estão plotados, só que sem aqueles dados nulos. Como agora eu só tenho um canal, todo mundo está com loja física, eu vou tirar esse canal daqui, voltar lá para as variáveis, ficou agora um gráfico único aqui de barras, né? O valor total de vendas por cada um dos vendedores. E se eu quisesse, por exemplo, ver a categoria de cada produto, tem aqui uma variável categoria, eu posso adicionar aqui, por exemplo, na parte de cor. Então agora ele já vai dividir por cores cada uma das categorias de produto, sendo que na barra já está dividido por vendedor, né? Então aqui assim eu consigo ver que, por exemplo, o Carlos vendeu muito pouco, foi o que menos vendeu dessa categoria aqui amarela, que seria tablets, e a Daniela aqui vendeu bastante, no caso, essa categoria cinza, que são os periféricos, então acho que é o maior até dessas áreas aqui, comparando com os outros. Então eu já vejo aqui assim que em faturamento a Daniela foi a que mais vendeu os periféricos. E aí vocês vejam que eu estou aqui explicando e falando, mexendo as coisas de um lado para o outro, e os gráficos estão mudando automaticamente, né? Isso porque existe um controlador aqui em cima do tipo de marca ou tipo de gráfico que é usado, onde eu posso escolher um gráfico específico. Então, se eu quiser forçar um gráfico de linha, se eu quiser forçar um gráfico de área, se eu quiser forçar um gráfico de scatter, que são só pontinhos, eu também posso fazer isso. Só que se eu deixar na opção automática, o Pigwalker já olha para minhas variáveis, entende se são variáveis
numéricas, são variáveis categóricas e já escolhe um tipo de gráfico que funciona bem para essas variáveis. Então, eu geralmente não preciso nem mexer muito nisso. Claro, se a gente quiser um controle mais fino, eu posso vir aqui em cima e mudar, mas, sei lá, 95% das vezes o Pigwalker já vai acertar a exibição ideal do gráfico de acordo com as variáveis que vocês estão observando. Como vocês estão percebendo, eu também consigo ficar brincando aqui com as variáveis. Então, se eu quiser pegar a variável de categoria que está em cor e passar para opacidade, por exemplo, ele plota agora gráficos sobrepostos, cada um com uma opacidade diferente, cada um com uma sombrinha aqui diferente, né? É um pouquinho mais difícil de visualizar, mas a questão aqui nem é essa, é mais para a gente entender que a gente consegue ficar pegando variáveis diferentes e ficar brincando nesses gráficos aqui. Seja botando mais nos eixos XY, seja adicionando nesses separadores aqui de cor, opacidade, tamanho, a gente consegue ficar brincando um pouco até chegar num gráfico que a gente ache interessante ou que diga uma coisa nova para a gente. E outro detalhe que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é que aqui embaixo, nos valores numéricos, vocês vão ver que tem um row count, então ele é contagem de linhas. Por que esse row count faz sentido? Porque às vezes a gente não quer saber uma informação de uma linha específica, mas saber quantas linhas tem dentro de uma categoria. Por exemplo, vendas por vendedor ou vendas por mês. Então, é quantas linhas pertence a um certo valor. Vai ficar mais claro quando eu mudar aqui o estilo de gráfico. Então, eu vou deletar essa opacidade, tirar aqui os elementos do eixo X e do eixo Y, vou zerar essa interface. E agora eu vou botar o row count aqui no eixo Y. Então, quantas linhas tem por cada uma das categorias, só que essas categorias eu ainda não plotei. E no eixo X eu vou querer botar a parte do mês. Então, eu vou botar essa variável aqui de mês. Vocês vejam que já tem cada um dos meses aqui plotados. E como eu estou contando as linhas e cada linha é uma venda, isso daqui efetivamente é o número de vendas por cada um dos meses. E mais uma vez, eu posso ficar brincando aqui um pouco mais nesse gráfico. Se eu adicionar, por exemplo, cidade além do mês, vamos ver o que acontece. Então, eu tenho aqui cada uma das vendas por mês, né? Cada um desses gráficos aqui é um mês diferente. E agora eu estou vendo por cada uma das cidades aqui embaixo também. E notem que aqui eu estou primeiro olhando para o mês e aí olhando para as cidades dentro do mês, mas se eu quiser inverter essa ordem, é simplesmente mudar esses dois valores aqui. Então, se eu passar cidade e depois mês, vejam que agora eu separei aqui por cidades no eixo X, e dentro de cada um dos gráficos aqui aparece mês a mês. Então, eu consigo ter uma noção de como é que está vendendo agora por cidade. É o mesmo dado, só que eu estou agrupando em ordem diferente e isso gera um gráfico diferente. Bom, eu estou fazendo vários gráficos aqui, né? Diversas etapas, mas como é que eu salvo isso? Ou como é que eu guardo alguma das visualizações que eu achei interessante? Em primeiro lugar, tem um botão aqui de Save, onde eu posso salvar isso como uma imagem. Então, vai ter a opção para fazer upload ou salvar como arquivo local. Se eu clicar aqui, ele vai fazer um download comum no meu navegador. Então, é só ir lá para a pasta de downloads que eu vou encontrar esse arquivo. Mas, além disso, do lado tem um botão de exportar código. Então, aqui assim, já aparece um código direto que eu posso copiar. Tem até, na verdade, um botão aqui mais fácil do que Ctrl+C. E se eu vier aqui embaixo numa outra célula do Jupyter, colar e rodar novamente, ele já vai abrir o Pigwalker nessa mesma visualização ali do momento que eu pedi para exportar. Então, basicamente, todo esse código que é assim, na verdade é um JSON que está determinando o formato do Pigwalker na hora que ele abre, é que define o que vai acontecer com o Pigwalker na hora que eu rodar. Então, estou usando pig.walk, passando meus dados, e botando aqui spec igual a visspec, que é basicamente esse JSON aqui em cima. O único detalhe é que essa exportação sempre sai com o nome DF, mas como eu chamei ele assim, meu data frame de DF vendas, eu tenho que ajustar para esse valor aqui. Mas então, se eu rodar isso, vocês vão ver que o Pigwalker aqui carregou e ele já abriu exatamente na mesma visualização. Então, se vocês quiserem salvar uma visualização para rodar de novo, essa é a forma. Bom, galera, o uso básico do Pigwalker é esse mesmo. A gente carrega um data frame para dentro dele, faz as análises, mexe um pouco, explora os nossos dados e depois a gente pode exportar como imagem ou exportar a própria análise para depois carregar novamente. Mas outra coisa que o Pigwalker permite é plotar dados geográficos, então com latitude e longitude exibir isso num mapa. Eu vou fazer isso com dados aqui dessa página chamada Inside Airbnb. Então esse daqui é um site que coleta e disponibiliza dados públicos do Airbnb para que a gente consiga entender qual o impacto que isso causa nas cidades. E se a gente vier aqui na página de downloads, a gente vai ver que tem várias cidades aqui para baixar, mas tem uma só do Brasil, Rio de Janeiro. Se a gente der aqui um Ctrl F e procurar por Rio de Janeiro, a gente vai encontrar ali os dados. Eles vêm num formato compactado, então precisa descompactar, mas se vocês pegarem no link de download, a gente já disponibiliza a tabela final para vocês. E são esses dados que eu vou trabalhar aqui agora dentro do notebook. Então, se eu vier aqui nos arquivos, vocês vão ver que tem esse outro arquivo listings.csv, e esse aqui é o arquivo do Airbnb. Então, é um banco de dados bem maior, dados reais aqui assim, né?
e que a gente vai conseguir analisar também dentro do Pigwalker. Então vocês já viram que não é segredo nenhum. Eu só preciso então carregar eles. Então df real igual a pd.read.csv. Passar aqui o nome do arquivo listings.csv. Vou ver se esse df foi carregado corretamente. Aqui eu sem querer botei esse caractere. Vejam que deu certo, eu consegui carregar, só fechar aqui do lado. E agora eu posso então usar pig.walk e passar df real aqui para dentro. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue analisar dados que são de latitude e longitude. Se a gente vier aqui nesse ícone de sistema de coordenadas, tem as coordenadas geográficas e é essa que a gente vai utilizar aqui. Aí vejam que já aparecem duas caixinhas de longitude e latitude. A gente tem que procurar os campos correspondentes nos nossos dados. No caso aqui não vai ter muito segredo, mas são os dois campos, as duas colunas chamadas então longitude e latitude. Só arrastar aqui para cada um dos lugares. Vocês vão ver que o gráfico já vai automaticamente se adaptar aqui ao tamanho. Então, cada um dos pontinhos aqui assim é um dos pontos dos dados que eu tenho. Algo que eu vou fazer aqui para me ajudar é clicar nesse botão de limitar a quantidade de dados que é puxado. Vou clicar nessa caixinha aqui para habilitar. E vou botar isso para, por exemplo, 1000, para assim puxar no máximo 1000 linhas de dados a cada vez. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu for analisar uns dados aqui assim e querer, por exemplo, trabalhar com cores diferentes para cada um dos pontinhos, pode ficar bem pesado para processar. Mas isso daqui vai depender do computador de vocês. Então, se vocês tiverem um computador ou um servidor mais potente, isso não vai ser um problema para vocês. Então, aqui a análise que eu gostaria de fazer é colorir cada um dos pontinhos azuis aqui assim pelo preço. Então, eu gostaria de pegar o preço e botar aqui como color. Só que vocês vão ver que vai ficar cores bem variadas aqui e os pontinhos também ficaram com cores bem diferentes. O problema é que essa coluna de price aqui assim, ela tem uma formatação como se fosse texto, ela tem um cifrãozinho ali junto. Então eu vou precisar manipular a coluna antes de trazer aqui para dentro do Pigwalker. Mas essa transformação eu já vou fazer dentro de um script que a gente vai utilizar para passar o Pigwalker para dentro do Streamlit, que é uma outra biblioteca para trabalhar com web apps em Python. Então a gente vai ter um web app e dentro desse web app vai estar rodando o Pigwalker. Vamos para essa parte agora. Então beleza, galera. Eu já estou aqui no PyCharm aberto num script novo e aqui assim eu vou instalar então o Streamlit. Na verdade já está instalado aqui no meu ambiente, mas se vocês não tiverem instalado, então é só pip install Streamlit dessa forma aqui. Para quem não sabe, o Streamlit é uma biblioteca bastante prática para construir web apps e alguns dashboards bem simples. Na Asimov Academy a gente tem alguns projetos que a gente usa Streamlit porque é muito fácil de colocar alguma coisa em produção, colocar no ar. A gente tem também curso sobre como pegar um projeto de Streamlit e publicar ele na internet. Mas se tu não conhece Streamlit, não tem problema, porque nesse vídeo tu vai ver que é bem simples. O próprio Pigwalker já disponibiliza um componente de integração direto com o Streamlit. Então acaba sendo muito fácil também de fazer essa conexão. Então vou fechar aqui o terminal, vou voltar para o código e começar a escrever o script. Então eu começo pelas importações, import pandas as pd, import streamlit as st, é a importação padrão também. E agora do Pigwalker eu vou fazer uma importação desse tipo aqui, from pigwalker.api.streamlit import Streamlit Renderer. Então é esse cara aqui, Streamlit Renderer, que eu vou querer importar para fazer essa ponte entre o Pigwalker e o Streamlit. Primeira coisa que eu vou fazer é st.setPageConfig. Isso daqui é só para configurar a página em si do Streamlit. E o principal parâmetro que eu vou querer configurar aqui é layout igual a wide, porque daí ele consegue ocupar todo o espaço em tela, não vai ficar só centralizado. Próxima linha, st.title. Isso daqui é um título que vai ficar aparecendo no topo do meu dashboard. Eu posso botar alguma coisa como análise de dados do Airbnb, tracinho Rio de Janeiro. Só para ter uma coisa que vai ficar explicando o que é em cima. Depois eu vou criar a variável, então, df Rio. Isso daqui vai ser o pd.read.csv. listings.csv e aqui eu vou adicionar uma linha para mudar o tipo daquela coluna de price como a gente viu antes. Então eu vou botar aqui df Rio coluna price igual a essa mesma coluna, copiar aqui, botar aqui, só que eu vou querer tirar o cifrão, tirar as vírgulas do número e trocar para o float. Então eu posso fazer todas essas operações uma atrás da outra, .str.replace, aí eu vou trocar aqui cifrão por um string vazio, por nada, vou copiar toda essa substituição aqui e botar de novo, só que dessa vez vírgula por nada, e no final ponto astype float para trocar por valor numérico. Se eu tentar fazer essa conversão aqui antes de fazer essas substituições, vai dar errado porque ele não vai ser um número de fato,
ele vai ter esses caracteres no meio que o Python não vai saber interpretar. Feita essa transformação, vou criar uma variável chamada renderer, e isso daqui vai ser esse streamlit renderer aqui de cima que eu importei do Pigwalker, e aqui dentro eu só preciso passar o df-hill. No final, para de fato rodar o Pigwalker dentro do streamlit, renderer.explorer, que daí ele abre aquela interface no final. Ou seja, eu configurei a página, escrevi um título, carreguei meus dados e adicionei esses dados carregados, né, já manipulados aqui assim, para dentro do Pigwalker. E agora, para rodar isso daqui assim no meu localhost, né, para quem conhece Streamlit sabe, a gente precisa usar um comando específico, que é streamlit run e o nome do arquivo, nesse caso é o -airbnb.py. Vou rodar aqui, ele deve aparecer a mensagem de que está rodando no localhost, então é só abrir o navegador da internet nesse site ali. Então esse daqui é o título que eu escrevi nessa linha aqui em cima, exatamente isso que está aparecendo, e embaixo está diretamente a interface do Pigwalker. Então aqui eu posso mais uma vez gerar o dado no formato geográfico, vou botar aqui a latitude e longitude em cada uma das colunas respectivas, vou ligar esse filtro aqui para limitar o número máximo de linhas retornadas para 1000 novamente. E agora sim, vejam que a coluna price já apareceu aqui embaixo como um valor numérico, deu certo aquela conversão. Vou botar o price aqui na parte de cor. Agora, cada uma das bolinhas aqui assim está colorida de acordo com o preço, só que estão todas com a mesma cor. Por quê? Porque tem alguns preços que são muito altos aqui. Então, eu vou querer limitar aqui assim, vou adicionar isso para um filtro. Vejam que o maior valor aqui, acho que é 500 mil ou 5 milhões. Eu nem acho que faz muito sentido, porque esse valor aqui já é em valor da moeda local, ou seja, em reais por dia. Então, eu vou botar aqui, sei lá, 3 mil, que seria já um valor bastante alto para uma diária do Airbnb. Eu imagino, pelo menos, né? E que assim o preço ainda está sendo agregado por soma, então eu vou tirar essa agregação aqui só para ficar um pouco mais claro os dados que a gente está olhando. Então agora são dados de aluguéis do Airbnb, onde a diária é até no máximo 3 mil. Eu consigo ver que tem alguns pontinhos mais escuros um pouco mais perto aqui das regiões de praia, né? Então eu imagino que vai ser mais caro naturalmente. Só que esses pontinhos estão um pouco pequenos, então eu vou ajustar aqui no gráfico, tem uma opção de configurações, tem diversas configurações aqui que vocês podem selecionar para mudar um pouquinho algumas coisas nos gráficos, mas se a gente aumentar aqui esse range mínimo para um 8, por exemplo, do tamanho, ele já vai aumentar um pouco o tamanho das bolinhas, fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar assim, principalmente quando a gente dá um pouco de zoom. Deixa eu ver se eu alterar aqui assim o número de linhas, eu estou retornando 1000, vou trocar aqui para 10 mil, já mostrou um pouco mais de dados, dá para ver que tem muitos dos Airbnbs aqui mais caros, um pouquinho mais por essa região aqui da praia de Ipanema. Eu não conheço muito o Rio de Janeiro, mas imagino que seja uma das regiões mais caras. E como eu falei lá no começo, a gente consegue também criar novos gráficos clicando nesse botão New. Então aqui assim eu estou abrindo um outro gráfico do zero para a gente plotar o que a gente quiser. Poderia, por exemplo, plotar aqui assim o preço no eixo Y e vamos pegar algum outro dado aqui interessante. Pode ser que a nota média, então rating, a nota média que cada um desses quartos teve. Aqui, de novo, ele está somando os dois, mas não faz sentido. Eu vou desativar a agregação aqui. Vejam que o gráfico ainda está um pouquinho pequeno, então clicando aqui assim para essa opção container já vai aumentar um pouco. E agora, de novo, o preço tem um valor lá que está muito alto no preço, que está fazendo com que todos os outros fiquem aqui achatados, né? Então, vou fazer de novo aquele mesmo filtro. Vou pegar aqui o price, botar para filtros, vou filtrar aqui no máximo de novo por 3 mil. Então, esse valor final aqui, o máximo que eu vou querer que apareça vai ser 3 mil. E agora eu tenho aqui meus dados plotados. Então, no eixo Y é o preço dos aluguéis, né, do Airbnb. E no eixo X, a nota que cada um deles recebeu. Né? Então, a gente tem aqui uma concentração muito grande de reviews a partir da nota 4.2 e tem alguns que receberam aí 5.0, mesmo tendo preços bastante baratos, pelo menos comparado com os outros. E claro, dá para ver que a região aqui na esquerda, na parte de cima, não está muito populada de dados, né? Porque a gente imagina que um aluguel mais caro não vai receber um review baixo, porque imagino que seja uma acomodação melhor, né? Pelo menos na maioria das vezes a teoria é essa. Mas então é isso, galera. Com esse código simples aqui, onde eu consigo então ler os meus dados, botar eles para dentro desse streamlit renderer e chamar esse renderer.explorer aqui, eu consigo pegar qualquer data frame meu e incorporar diretamente dentro de um web app Streamlit. E claro, aqui eu não customizei muito, eu só botei um título dentro desse dashboard de Streamlit, né? Mas para quem acompanha a Zimove Academy e conhece os nossos projetos, sabe que tem como customizar bastante isso, dá para botar várias divisões, dá para botar um menu lateral, fazer páginas, então dá para customizar muito isso e ainda adicionar o Pigwalker dentro dessa interface de Streamlit. Então, pessoal, da minha parte é isso. Espero que o conteúdo aqui tenha sido interessante. Se tu tiver mais interesse em aprender análise de dados, visualização de dados, dá uma olhada na descrição, que eu vou deixar todos os nossos links ali. Eu fico por aqui. Abraços, até a próxima e bons estudos!